Missionária. E para isso vamos abrir no livro de Atos, no capítulo 2, e vamos dar uma passeada rápida no livro de Atos. Mas antes, vamos curvar a cabeça. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui porque Tu és Deus, porque Cristo ressuscitou de entre os mortos, porque a igreja não é uma organização inventada pela imaginação humana, mas ela é projeto Teu na história. E é por isso que estamos aqui perguntando a nós mesmos se temos sido realmente um projeto, ou se nós, com a nossa própria vida, desinventamos o que planejaste. Queremos agora que o Teu Espírito venha ao nosso encontro, que Ele seja espírito de revelação, espírito de quebrantamento, de convicção, espírito que derruba, espírito que prostra, espírito que levanta homens cheios dele, espírito que envia. Nós rogamos que isso seja feito em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus amados, a igreja descrita no livro de Atos não é perfeita. Isso porque há entre nós o mito da igreja perfeita. E normalmente nós olhamos para a comunidade primitiva como sendo uma comunidade imaculada. É a Santa Madre Igreja Católica Apostólica de Atos dos Apóstolos. Igreja sem jaça, sem ruga, sem coisa semelhante. Igreja ídolo. Igreja fetichizada, quase na nossa perspectiva. Porque a nossa tendência é a da idolatria. Nós somos, ao nosso próprio modo, tão fabricadores de nichos quanto os católicos. Só que os nossos nichos ocupam a nossa fantasia mental e não são feitos de gesso nos nossos tempos. Mas a igreja primitiva, na maioria das vezes, é olhada por nós como uma comunidade perfeita. A igreja perfeita é apenas descrita na eclesiologia do Novo Testamento, mas ela não é historiada no Novo Testamento. Ela é a igreja perfeita na revelação. Quando Paulo fala dessa comunidade que se admoesta, que se cura, que se beneficia, que sai de si, que é encharcada de amor, que é energizada pelo Espírito, que tem a visão aberta na sabedoria e na iluminação do Espírito, que é a igreja fraterna, que é a igreja missionária, que é a igreja comunidade terapêutica e alternativa. Essa igreja é descrita, é teologizada, é eclesiologizada no Novo Testamento, mas não é historiada em Atos. Em Atos nós temos, portanto, não um padrão irreparável, mas um modelo para reflexão. Isso porque Atos não é um projeto fechado, mas aberto. O livro não tem bênção apostólica. Está aberto. Num certo sentido, e não me considerem um herege, se considerarem, não vou ficar zangado também, não, direito de vocês. Mas nós estamos fazendo Atos, e um dia nós vamos olhar para trás e vamos ver que o livro ficou muito maior, ficou do tamanho da história da igreja.
No entanto, irmãos, nós temos muito ou tudo a aprender com aquela igreja primitiva, pois é nela que manifesta-se a impressionante dinâmica, o impressionante movimento do Espírito Santo na comunidade cristã. A nossa percepção do que Deus realmente está fazendo e quer fazer e vai continuar a fazer na Igreja de Jesus depende significativamente do exame que façamos e da apreensão que tenhamos do que o Espírito Santo fez de modo significativo naquela comunidade. Esse fato torna a igreja em Atos um modelo aberto, um referencial criativo, dinâmico, uma arquitetura em movimento, não estática, ou seja, é um prédio que trabalha. É uma estrutura, é um edifício em construção, em montagem. Não é uma obra acabada. Mas é a essa igreja de Atos que nós precisamos fazer a pergunta básica, missionária. Quais são as condições essenciais para que a igreja faça missões? Como é que essa igreja pode se capacitar, se condicionar, se preparar, evoluir, crescer na perspectiva e na dinâmica da produção missionária? Nós vamos tentar responder a essa pergunta observando todos os contextos antecedentes no livro de Atos, aonde Lucas diz explicitamente que a igreja cresceu em decorrência de alguma realidade, de algum fato novo, de alguma inserção do Espírito na história. Isso porque, a mim, pelo menos, me parece que o livro de Atos dos Apóstolos, entre vários esboços que pode ter, reivindica também ser pensado na perspectiva do esboço do crescimento. Porque, periodicamente, Lucas interrompe a narrativa e diz, e a igreja cresceu. Algum fato novo acontece e ele diz, e a igreja cresceu. Alguma abertura nova chega e ele diz, e a igreja cresceu. Ora, isso reclama de nós um exame dos contextos antecedentes dessa igreja que cresce, para tentarmos entender em razão de que cresce, em razão de que se expande, quais são os fatos novos, quais são os enxertamentos, quais são as cunhas históricas que Deus enfia nessa igreja para fazê-la desabrochar, crescer. Quais são os adubos que Ele põe nela, enfim, para fazê-la germinar, florescer, frutificar. E para que isso aconteça, é necessário que examinemos desde as primeiras afirmações feitas por ele, Lucas, acerca do crescimento desta igreja. A primeira afirmação que ele faz está aí em Atos, no capítulo 2, de 41 a 47. A afirmação pode ser traduzida pela seguinte expressão: a igreja cresce quando ela é cheia do Espírito Santo. Isso porque no contexto antecedente o que acabara de acontecer foi o derramar, foi o banhar do Espírito sobre a comunidade. Sobre os 120 reunidos no cenáculo, aquela manhã de Pentecoste, quando o Espírito vem, quando o Espírito entra, quando o Espírito sela, marca, quando o Espírito põe línguas de fogo sobre eles, quando o Espírito lhes ensina a falar outras línguas, quando o Espírito borbulha neles. Vou dizer alguma coisa que, por favor, entendam, não carnalizem o que eu vou dizer, mas peguem apenas a etimologia da palavra para entenderem o significado. Quando o Espírito, por assim dizer, gera neles orgasmos da própria alma, eles estão embriagados, estão inebriados, eles estão ejaculando vida.
Eles estão transbordando alegria. Eles estão tomados por toda a plenitude de Deus. E o que acontece depois disso aí é sintoma, é marca, é evidência, é sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. E interessante é que Lucas historia imediatamente as consequências desse transbordar. Parece que a gente imagina as consequências dessa invasão conquistadora de Deus no coração humano mediante o Espírito Santo apenas como tendo o seu sinal maior no falar em outras línguas. Lucas, todavia, é mais profundo, graças a Deus, mais abrangente, louvado seja o Senhor, e enxerga coisas mais concretas. E a descrição dos sinais dessa comunidade cheia do Espírito estão aí entre os versos 41 e 47. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Após o querigma, após a pregação, a proclamação do Evangelho por Pedro, há uma compulsão, há uma reação, e essa igreja cheia do Espírito, essa igreja vivendo sob o signo do Espírito, recebe uma adesão de quase 3.000 pessoas. E então, como vivem essas pessoas? Como existe essa comunidade cheia do Espírito? Em primeiro lugar, Lucas diz que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja em cujo meio o estudo da palavra de Deus é praticado com profundidade. O primeiro sinal de uma comunidade cheia do Espírito Santo não é o quanto ela dança, o quanto ela pula, se ela sabe levantar as mãos carismaticamente ou não, se o grupo chora com facilidade ou não, mas o primeiro sinal é esse, é o estudo da palavra. Atos diz aí no capítulo 2, no verso 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É grupo comprometido com a Escritura, é igreja comprometida com o aprendizado sério e profundo da Bíblia. Sua teologia não é filosófica, sua teologia não é sociológica, sua teologia não é antropológica, sua teologia é básica e essencialmente bíblica. As outras coisas podem ser adendo, podem ser acréscimo, podem ser somadas, podem ser enxertos, podem ser instrumentalizadas, mas sua perspectiva de avaliação da vida é bíblica. É uma comunidade que tenta viver o conteúdo da palavra e não as formas religiosas. É comunidade comprometida com a Escritura e com ela mesma. É a igreja que faz da palavra de Deus juíza das ideologias. É a Escritura que julga o real. É a Escritura que avalia o verdadeiro no meio do concreto. Ela é criativa, é imaginativa, é fantasiosa, mas apenas dentro dos limites da palavra. A palavra traça-lhe o caminho, a palavra define-lhe as fronteiras, a palavra define-lhe o chão a percorrer, a palavra é o ponto de partida, a palavra é o ponto de vista, a palavra é o ponto de apoio, a palavra é o ponto de chegada, a palavra é os referenciais dessa comunidade. A segunda marca dessa igreja cheia do Espírito Santo é a comunhão. A koinonia, como diz o verso 42. Comunhão nos 3 níveis nos quais essa palavra aparece no Novo Testamento. Em primeiro lugar, essa comunhão vertical, comunhão com Deus. 1 de João 1,3 diz: ora, a nossa koinonia é com o Pai. Temos comunhão vertical, comunhão para cima. Segredamos a Deus, nossa boca se abre, fala com Ele, há um viaduto aberto, há um conduto entre nós. Jesus Cristo é mediador e é com Ele que temos comunhão. A segunda comunhão é horizontal, é com os irmãos, e essa comunhão com Deus impõe horizontalidade. O mesmo texto de 1 de João 1,3 diz que essa comunhão com o Pai promove comunhão com os irmãos. João diz: ora, eu estou dizendo isto para que mantenhais comunhão conosco. Qualquer verticalismo religioso que não desemboca na vida comunitária é patológico e não é neotestamentário.
gente que tem uma horizontalidade, que tem uma verticalidade sadia, faz desaguar essa sua verticalidade de comunhão com Deus numa relação fraterna, gostosa, enriquecida, calorosa, aprofundada, autodoada no meio da comunidade. O terceiro nível de koinonia é social. Diz a palavra de Deus aí, no versículo 45, que eles vendiam as propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. E observem o correspondente em Atos 11, 29, onde se diz que as pessoas, conforme as suas posses, doavam. Agora vamos juntar isso. Um texto diz que conforme as suas posses eles doavam, e outros recebiam conforme as suas necessidades. É aqui que há a ideologia socializadora dos bens. Não é Karl Marx quem inventa isso. É a Escritura Sagrada quem, em primeiro lugar, pensa nessa socialização de benefícios. Pessoas conforme os seus bens, doando a pessoas conforme as suas necessidades. De modo que, segundo aos Coríntios 8, afirma que aquele que colheu muito não teve sobrando e sobejando, e o que colheu pouco não sentiu falta. Porque koinonia não é apenas uma comunhão para cima, esotérica, abstrata, não é apenas uma comunhão horizontal de beijos, aconchegos e abraços, mas ela se traduz em gestos, em bens, em roupa, em pão, em carne, em sofá, em agasalho, em coisas que se tangem, que se pegam, em realidades que esquentam, que molham a boca, que fazem o ronco do estômago cessar. A terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a adoração. Ela estuda a palavra, ela tem comunhão, ela adora. Uma igreja cheia do Espírito supera os infantis conflitos relacionados à adoração. Vocês já notaram que as coisas que mais nos dividem no meio evangélico são as coisas ridículas, são as coisas estúpidas. Nós não nos dividimos em função do que é realmente sério. Nós nos dividimos em função da coreografia. Nossas divisões são coreográficas. Ele é frio, a gente diz, ele não bate palma. Ele é frio. Meu Deus, essa é a cardiação da palma. Como se mão fosse coração. Ele é frio. Ou então, olhe, ele agora está pegando fogo. Você viu? Ele canta assim, ó, ele faz assim. Eu já peguei fogo em outras ocasiões, no Monte Líbano, fazendo assim também, e não tinha espírito nenhum dentro de mim. Tinha o maligno naquele tempo. No tempo do carnaval. Hoje em dia eu faço assim, eu gosto. Eu tenho a coreografia carismática, me faz bem, é gostoso. Mas não diz nada além de que eu gosto de levantar a mão. Eu podia botá-la dentro da boca e continuar cheio do Espírito Santo. As nossas divisões são estúpidas, irmãos. Renovacionistas, conservadores, liturgias e coreografias de culto, encenação, balé litúrgico. E a igreja vai se fragmentando, se destruindo, se decompondo. Uma igreja adulta aprende a adorar. Primeiramente, ela desenvolve a adoração litúrgica. Diz o texto no verso 42 que eles perseveravam no partir do pão. É comunidade que sabe fazer liturgia na adoração. Porque a ceia, o partir do pão, é litúrgico. É repetitivo. Fazer isto em memória de mim. Repete-se a cena. Rememoriza-se toda a solidariedade do Calvário, manifestado no simbolismo do pão e do vinho na última ceia. Essa igreja que sabe adorar é criativa, porque diz o verso 42 que ela faz orações.
E orações são segredos espontâneos da alma ditos a Deus. Orações são invenções do coração apaixonado ou dolorido que articula seus sentimentos na presença de Deus. Também ela era capaz de uma adoração informal, porque diz o verso 46 que ela adorava também de casa em casa, nos grupos pequenos, à vontade, alegre. Entre aqui, dona fulana, sente, cruza a perna, toca lá um violão gostoso e reco-reco e tudo mais, na casa dos amados irmãos. Era capaz de uma adoração formal no templo, onde havia o sacerdote, vestido com aquele aparato sacerdotal, onde as coisas tinham hora, tinham prazo, tinham liturgia. Essa igreja passeia de um lado para o outro, ela não quer saber quem morreu, ela quer chorar. É assim que a gente diz lá no norte, quando alguém não está disposto a parar diante do ridículo. Quer fazer? O negócio dela é adorar. Adorar com liturgia, adorar criativamente, adorar na formalidade, adorar na informalidade. É a igreja liberta, adulta. E a quarta marca dessa comunidade cheia do Espírito Santo é a evangelização. Atos 2:47 nos diz que o Senhor acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. Isso aí gera algumas caracterizações de evangelização. Em primeiro lugar, é que eles praticavam uma evangelização baseada na graça de Deus. O texto diz: acrescentava-lhes, ele, o Senhor. Era uma adoração que sabia que antes e acima de tudo Deus é o Senhor da história. É uma evangelização que não absolutiza, não sacraliza e não adora a metodologia. É uma adoração que sabe que métodos não produzem nada se não for o Kairos. Se Deus não andar junto ou na frente, se Ele não irrigar corações, se o Espírito que é livre não molestar vidas. É uma evangelização que crê nessa graça soberana que vai adiante, mexendo, movendo, criando, preparando esse Espírito precursor. É uma evangelização que crê nisso, ora por isso, espera isso, afirma isso, que Deus é o maior promotor dessa saída missionária. Em segundo lugar, essa evangelização é praticada no poder de Deus. Verso 43 diz que enquanto isso tudo acontecia, havia sinais e prodígios. Era uma evangelização capaz de declarar guerra a principados e potestades, a enfermidades, a cânceres, a espíritos malignos, aos sinais da morte. Em terceiro lugar, era uma evangelização vivida com naturalidade. Não era subproduto da agenda evangelística da igreja. Mês de julho é o mês da evangelização. Então, ninguém faz nada um ano inteiro, mês de julho, 1º de julho, meu Deus, eu sou um missionário. Vamos lá, temos que fazer a igreja crescer agora, que ela não cresceu o ano inteiro. Vamos lá. Não. Ela não é a igreja da campanha evangelística, nem da cruzada evangelística. Parece estranho, quem está falando isso é quem faz campanha e cruzada evangelística, sou eu. Mas meu grande sonho é ver chegar o dia no qual as cruzadas e as campanhas não precisem mais ser feitas, senão como um grande evento de comunhão da igreja na cidade. Porque a igreja seja subversiva, virulenta, irreprimível, incontrolável no seu dia a dia evangelizador. Diz aí o texto que dia a dia eles evangelizam. Essa era uma igreja que crescia, conforme o verso 47, no mínimo 365 novos crentes por ano. Porque todo dia alguém se convertia, dia a dia o Senhor acrescentava. Tão diferente dos nossos relatórios presbiteriais, das convenções, né? 11 batizados. A gente vai ver, é tudo filho de crente. Uma ocasião, quando eu comecei o pastorado em Manaus,
Papai e eu estávamos lá pastoreando uma comunidade de 33 velhinhos. Pessoal assim meio gagá. E o organista era mais do que um efeminado. Não era desmunhecado, era homossexual assumido. Primeira providência foi exorcizar o órgão. E dizer que se ele quisesse frequentar a igreja, estava bem, ficasse livre, mas que tocar órgão ele não ia tocar mais não, até se converter. O presidente da mocidade, tinha lá uma mocidade disfarçada, chegava bêbado na igreja. Bêbado, chupando bala de hortelã, trocando as pernas. É uma calamidade. Um dia eu perdi a paciência. Falei, clamei, vamos crescer, gente, orar, jejuar, nada. Um dia eu falei, irmãos, pelo amor de Deus, vamos crescer, nem que seja por explosão demográfica. Casem! Casem, vamos trazer menino para cá. Eu estou sentindo ausência de batismo. Aquele vazio pastoral, precisando de uma análise. O que é, pastor? Acho que é batismo, doutor. Meu batismo faz anos. Todo dia eles cresciam. E ainda mais em quarto lugar, essa é uma evangelização praticada com louvor. Diz o verso 47 que eles iam louvando a Deus. Não é que eles saíam cantando glória, glória, aleluia, por Jerusalém, como uns alucinados, não é isso. É o estilo de vida desse povo. Esse louvando a Deus é a encarnação de um existir alternativo. Diferente do que há entre nós, porque alguns de vocês, depois que se converteram, pioraram. É assim. Irmãos, eu conheço muita gente na Igreja de Jesus Cristo do Brasil que depois de convertida ficou pior. Foi conversão para trás. Estão miseravelmente salvos. Mas essa evangelização aqui, ela acontece num estilo de vida encantador, fascinante. Gente que enquanto vai, louva. Gente grata. Gente que sobeja, que vaza, que sua gratidão. Pessoas que têm cara de misericórdia, de bondade, de compassividade. Em quinto lugar, essa evangelização é praticada e ela é demonstradora de simpatia, diz o verso 47. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. Do povo, notem bem, não era da instituição, não. A instituição religiosa tinha um cárcere aberto para eles. Mas o povo gostava dessa comunidade revolucionária. E eles contavam com a simpatia do povo porque ainda não tinha inventado o alto-falante. Porque hoje em dia a gente constrói aquele templo esquisito, uma torre torta, e lá em cima a gente põe um alto-falante na direção da casa da vizinhança. E está o Sérgio Chapelin dizendo furacão na Indonésia, e o pastor diz aleluia aqui de dentro. As coisas se misturam terrivelmente. Então o Fantástico anuncia lá: estamos precisando de doadores de sangue. Isso se atravessa com a voz do pastor. Isso vem de Satanás, irmão. E o indivíduo tem que usar headphone para morar perto de igreja protestante, só tendo televisor com headphone, ou então sala à prova de som. Não há como contar com a simpatia do povo. Também eles contavam com a simpatia porque ainda não tinha dado tempo para eles desenvolverem a ortodoxia da maleducação. Porque a nossa ortodoxia, na maioria das vezes, não são afirmações das nossas convicções. É a teologia da estupidez. Então o indivíduo chega lá e faz como aquele evangelista lá no sertão. Eu tenho um amigo que é major
E ele resolveu evangelizar uma cidade chamada São Carnaúba dos Dantas, no interior do Rio Grande do Norte. E naquele tempo a única maneira de você ajuntar gente em São Carnaúba dos Dantas era usando um uniforme do Exército Brasileiro. E ele se vestiu de major, foi para lá, foi de casa em casa, quero todo mundo na praça pública, prefeito, todo mundo. Aí ajunta todo o povo. E ele montou lá um palanque e disse: eu não sei falar, eu vou chamar um evangelista. Chamou um evangelista ortodoxo. Chegou lá, subiu no palanque, disse: amigos de São Carnaúba dos Dantas, quem não é de Deus é do diabo. Quem tem Cristo tem o céu, quem não tem está no inferno. Tudo isso está certo. Agora eu quero saber, quem quer sair do inferno e vir para o céu? Levanta a mão. Já, vamos. Não há tempo a perder. Levanta a mão. Vamos. Dou-lhe uma. E nada. Ele olhou assim, nenhuma mão levantada. Ele disse: eu sabia. Desde o princípio eu sabia. Vocês não me surpreenderam. Só há 2 lugares no mundo onde não há crente: é no inferno e em São Carnaúba dos Dantas. Irmãos, isso parece brincadeira, mas é o que se repete templo após templo, campanha após campanha, contato após contato, Brasil afora, e não é só no Nordeste não, aqui em São Paulo isso está cheio. É realidade, é a ortodoxia da estupidez. Ela demonstrava simpatia, que ainda não tinha conseguido, não havia tempo ainda para desenvolver chavões. Nossos chavões são terríveis. A gente chega no trabalho, molhado de chuva, correndo, ofegante. Aí o amigo vem simpaticamente e diz: ô, coitado, veio sozinho nessa chuva. Sozinho não, meu filho, molhado, mas com a presença do anjo do Senhor. Que coisa. Amados irmãos, essa comunidade, portanto, cheia do Espírito Santo, desenvolveu 4 relações. Em primeiro lugar, com Deus, porque ela ora, ela adora. Em segundo lugar, com a palavra de Deus, porque ela estuda. Em terceiro lugar, com o próximo, porque ela desenvolve koinonia, ela divide, ela reparte. Em quarto lugar, com o mundo, porque ela testemunha, ela está fora do gueto. Então a igreja cresce quando ela é a igreja cheia do Espírito Santo. Em segundo lugar, a igreja cresce quando ela é mágica. Vocês devem já estar pensando que eu sou... Como é o nome desse mágico americano que faz avião sumir? David Copperfield, da teologia, pelo amor de Deus. Eu só estou querendo tentar resgatar uma coisa que nós perdemos como igreja no Brasil. Porque Atos, no capítulo 4, no verso 4, nos faz uma afirmação tremenda, amados irmãos. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Por quê? Quando? Leia o contexto antecedente. Pedro e João estão entrando no templo, encontram um homem enfermo, curam-no em nome de Jesus. Esse indivíduo sai saltitante, tendo as suas pernas energizadas pelo poder do Espírito Santo. Isso arregimenta uma multidão. Pedro prega a palavra a ela, a instituição religiosa vem e o prende, porque frequentemente a instituição se opõe ao dado mágico. Porque o dado mágico
é surpreendente e a instituição é estática. Porque o dado mágico não se deixa aprisionar pelos esquemas, ele é livre, é solto. Porque o dado mágico glorifica a Deus e não os caciques da instituição. Então, amados irmãos, essa igreja recebe uma inserção tremenda. E se nós, igreja brasileira, queremos aprender a fazer missão e a sairmos de nós mesmos, temos que frequente e agora mesmo resgatarmos o que foi perdido, desperdiçado, abandonado, esquecido na nossa teologia, que é o sobrenatural, o surpreendente, o novo, o Deus que chega para dar susto de misericórdia na gente, o Deus que chega surpreendentemente milagroso. Eu lhes disse na quinta-feira à tarde que a única coisa que restou de mágico no protestantismo brasileiro foi a ideia da graça. Quando a gente vai ler a Bíblia, que alguém ora, diz: Senhor, agora que a tua palavra vai ser aberta e nós vamos ouvir a tua voz, abençoa. Então não importa o que essa voz diga depois, né? Às vezes diz tudo que Deus não diria. Mas esse é o momento mágico. No resto não há mais nada. Parece assembleia maçônica. Não há espaço para nada novo. Deus está preso, contido, aprisionado dentro da nossa teologia sistemática e dentro da nossa incredulidade histórica. É um Deus servo. Um Deus que só tem espaço para trabalhar no racional. Porque a nossa igreja protestante é subproduto da filosofia grega via pragmatismo norte-americano. A europeização da igreja de Cristo tornou-a grega. Só racional, reflexiva, sistematizadora. A norte-americanização desse protestantismo tornou-se pragmático, esquemático. Mas a nossa tradição, nossa herança como igreja é apostólica, é oriental, é javista, é palestinense, é judaica, é mística. E é essa redescoberta que precisa ser feita, esse espaço, essa clareira que tem que ser aberta, se quisermos ser igreja enfrentando a realidade desse Brasil e do mundo. Porque, com exceção das culturas secularizadas e ocidentalizadas, o resto do mundo, que é a grande maioria, continua a crer no mágico, a pensar com as categorias do surpreendente, da divindade que chega livre para realizar o que pretende. Olhem, agregou-se à nossa comunidade em Niterói no ano passado um francês com a esposinha dele. Ela é brasileira, doutora em biologia, formada na França, e ele é um arquiteto. Ambos estavam juntos e vivendo na Riviera Francesa, em Nice. E um dia, passeando de carro, sofreram um acidente e ela ficou inválida. Sua espinha dorsal foi fraturada, cresceu-lhe um bócio no pescoço, uma lombada, e ela não podia mais se mexer. No campus universitário, onde o rapaz, o esposo dela, frequentava aulas, havia um cristão. Toda vez que ele entrava ali antes do acidente, que o cristão o via de longe, dizia assim: Pierre, Jesus te ama, Pierre. Ele quase se escondia, assim: meu Deus, esse indivíduo, falar esse nome medieval aqui no campus, Jesus te ama, meu pai. E o cristão dava Deus. No dia seguinte o Pierre metia a cara ali, ele de longe: Pierre,
Jesus te ama, Pierre. E o Pierre fugia desse cristão como o diabo foge da cruz. No dia em que o acidente aconteceu e imediatamente depois, o Pierre entrou no campus universitário chorando, triste, arrasado. E o cristão gritou de longe: Pierre, Jesus te ama, Pierre. E o Pierre olhou para ele com aqueles olhos untados de lágrimas. E o cristão então aproximou-se e disse: o que foi, Pierre? E o Pierre contou a história. E o cristão começou a dar pulos dessa altura. Aleluia, aleluia. Aí o Pierre não entendeu nada. Disse: o que é isso? Disse: até que enfim, Pierre, chegou a hora de Deus. Quer dizer então que não tem jeito? Pierre disse: não. Aleluia. Chegou a hora de Deus, Pierre. Pierre, agora você vai ver que Deus é esse. Aleluia. Pierre, eu vou na sua casa hoje à noite. Eu e um amigo vamos orar pela Miriam. Pierre disse: não adianta, ela não crê em Deus. Ele disse: não faz mal, Pierre. Chegaram lá à noite, disse que saltaram em volta da cama, alegres, que aconteceu alguma coisa. Miriam ficou olhando para aqueles ETs que entraram na casa dela e tudo. E aí então o rapaz leu a Bíblia, orou, cantou, desentoou, adorou, depois disse: agora você vai orar, falar com Deus. Miriam disse: mas eu não creio nele. Ele disse: não faz mal, ele crê em você. Você não existe para ele, ele não existe para você, mas você existe para ele. Isso é tudo que importa. Se você crê ou não crê, isso não interessa. Ele crê em você. Fale com ele. Aí a Miriam ficou: fale. Aí ela falou: bom, senhor, eu acho que o senhor não existe, mas está dizendo que é para eu falar com o senhor. Então, se o senhor existe, então eu queria ficar curada, queria voltar a andar. Então ela disse, e eu abro um parêntese, não sou eu quem disse, ela é uma bióloga, doutora em biologia, formada na Europa, com cabeça cética, que no meio da oração dela veio uma voz imperiosa, irreprimível, que disse: lança a tua cabeça com toda a força para trás. E ela jogou. A espinha estalou de alto a baixo. Miriam está andando até hoje, professora na UERJ, no Rio de Janeiro. Não adianta chegar nessa hora com apologia. Eu amo C.S. Lewis, mas não adianta explicar o problema do mal quando o indivíduo está com uma lombada nas costas, encriquilhado numa cama. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho o dado mágico. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta, anda. Quando nós chegamos em Manaus para fazer o nosso ministério, a igreja presbiteriana já estava lá há 70 anos, com aqueles 33 membros. Misericórdia. Cresceu de 2 em 2 anos um membro. Explosão demográfica, outras coisas mais, né? Uma cidade impregnada de demonismo. Quem trabalha na região aí sabe como a possessão demoníaca lá é espontânea. Você não precisa nem chamar espírito. Não precisa invocar, não, eles invocam você. E o pior é que eles se invocam com você. É terrível. As pessoas ficam endemoniadas espontaneamente. Na universidade, na escola, no trabalho, na rede, no bar da esquina. E meu irmão, para fazer ministério ali, ou você crê no dado mágico, ou então vai ensinar teologia na Europa. Porque as coisas ali têm que ser enfrentadas na força do surpreendente, do Deus que encara o humanamente impossível. E quando essas coisas começaram a ser enfrentadas,
A comunidade explodiu. Gente da cidade inteira visitando-nos de modo a quase sufocar-nos. Não temos condição de atender o fluxo de gente. A igreja derrubou suas paredes, construiu um templo para 1.400 pessoas. Fizemos cultos diversos no domingo para atender a população que chegava. Terceiro lugar, a igreja pode ser missionária quando ela anda na verdade, na transparência, na luta contra a hipocrisia. Capítulo 5 de Atos, versos 12 e 14, especialmente o verso 14, diz que a igreja crescia mais e mais, que a multidão de crentes estava aumentando, tanto homens e mulheres agregados ao Senhor. Qual é o contexto antecedente? É a questão da disciplina de Ananias e Safira. É o texto entendido por nós apenas como sendo disciplinar, punitivo, castrativo. Mas, ao meu ver, antes de tudo, esse é o texto da libertação. É o texto da liberação. Não é, sobretudo, o texto da disciplina. É o texto da não repressão. Porque o que Pedro lhes diz é: mentistes contra o Espírito Santo. Se tivesseis guardados aquilo que é vosso, vosso seria. Não terias que ter dado nada. É de vocês. Fiquem livres. Falem a verdade. Querem dar? Deem. Não querem dar? Não precisam dar. Não é a comunidade da repressão. É da liberdade. Dá quem quer. A disciplina vem diante dessa repressão. A grande convocação do texto não é para sairmos disciplinando pessoas aqui e ali. O grande desafio do texto é fazermos a comunidade entender que a igreja é o lugar da verdade, da transparência, da luta contra a hipocrisia, quando cada um e todos têm o direito de dizer o que pensam, o que não pensam, o que sentem, o que têm no coração, sem medo, sem mentira. É um texto contra a mentira, não um texto pregando os rigores poderosos da própria disciplina, se bem que ela existe, mas não é a prioridade da comunidade, sim a verdade que faz as pessoas terem espaço e coragem de dizer quem são, o que não são, o que podem, o que não podem, o que querem, o que não querem. Olhem, amados irmãos, essa igreja pode ser missionária e cresce quando ela faz evangelização e ação social andarem juntas. Conforme o capítulo 6, versos de 1 a 7 nos dizem, essa comunidade que se preocupa com velhinhas, essa igreja que dedica homens bons e cheios do Espírito Santo para o serviço dos necessitados, dos pobres, dos enlutados, dos solitários desse mundo, e que faz isso juntamente com a pregação do Evangelho. Essa comunidade cresce tanto em número como em dimensões da própria vida. Vejam só o que diz o verso 7. Diz que essa igreja crescia na sua dimensão da perspectiva da palavra de Deus. Se diz aqui que crescia a palavra. Crescia não só porque era conhecida por mais, mas crescia porque uma nova dimensão do conselho de Deus foi acrescentado à comunidade. Eles descobrem a diaconia, descobrem o serviço, descobrem a autodoação para os irmãos. É uma nova visão. A palavra se dilata diante deles nessa revelação do conselho de Deus. Eles cresciam em número, porque diz o texto que eles se multiplicavam. Cresciam em qualidade, porque a produção não era de crentes levantadores de mão, e sim de discípulos, diz o texto, que obedeciam à fé. Então, essa comunidade holística, integrada, monolítica, una, comprometida com todo o conselho de Deus, cresce, se expande, é missionária, com autoridade. Em quinto lugar,
ela é comunidade missionária ou em evolução missionária quando ela é um ninho de consolação. Capítulo 9, no versículo 31, nos diz que a igreja tinha paz, se edificava, caminhava no temor do Senhor, no conforto, no agasalho, no ninho do Espírito Santo. Ela crescia em número. Essa comunidade que promove edificação, verdade e consolo, que aninha os crentes, que é esse ninho psicológico, que é um lugar de pouso para essas aves cansadas que não têm onde pôr o pé, que é um abrigo ao exaurido, que é um espaço de cura para o doente. Essa comunidade que atravessa não apenas as fronteiras geográficas, mas atravessa também as fronteiras da psique, da alma. Quem vai fazer missão tem que aprender que a missão tem a dimensão externa e interna. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, tem a sua dimensão existencial para dentro. Sai da mente, passa pelo coração, atravessa as emoções, vai aos recônditos mais íntimos da alma alojar o Evangelho. Nossa comunidade é tão doente, de crentes amargurados, enfermos, porque a nossa evangelização é só geográfica. Nós não temos uma missiologia existencial, não vencemos as fronteiras do íntimo para curar as pessoas lá onde elas estão escondidas nas suas amarguras. Essa igreja que consola, que conforta, é a igreja que cresce, diz o texto. Essa igreja do consolo cresce em número. Em sexto lugar, a igreja cresce quando as fronteiras culturais são vencidas, diz o capítulo 11, versículo 21. Observem à luz do capítulo 10, quando Pedro venceu a fronteira cultural com relação a Cornélio. Quando ele aprende a transpor barreiras culturais, a comer com o gentio, a entrar na casa dele, a admitir que qualquer cultura pode ser santificada, que não há cultura comum ou imunda, por mais imunda que seja, que o Espírito não possa despoluí-la, limpá-la, banir dela o que é maligno e santificar dela tudo aquilo que pode ser realmente aproveitável. Pedro então passa essa fronteira cultural. Diz aí o versículo 19 do capítulo 11, que alguns homens dispersos pela tribulação que aconteceu com Estevão, porque entre o capítulo 8 e esse capítulo 11, verso 19, há um parêntese aqui em Mateus. Ele recupera aqui no capítulo 11 a narrativa que ele abandonou no capítulo 8, dos dispersos, do que aconteceu. Esses dispersos então saem, vencem algumas fronteiras geográficas, diz o verso 19. Eles vão a Fenícia, a Chipre, a Antioquia, mas eles só pregam a palavra de Deus a judeus. Atravessam a fronteira geográfica, mas não linguística. Mas o verso 21 diz que alguns deles venceram a fronteira da linguagem, verso 20, e começaram a falar aos homens na sua própria língua, e gregos e gentios agregaram-se ao Senhor, a ponto de que o verso 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo, muitos se converteram ao Senhor. Quais são as fronteiras que nós temos que vencer? Quais são os espaços que nós temos que conhecer? Quais são as línguas que nós precisamos aprender a falar? Mais difícil do que falar nas outras línguas carismáticas é aprender a falar as línguas dos variados seres humanos, dos mundos e dos submundos deste planeta. Em sétimo lugar, a igreja cresce e evolui missionariamente quando ela ensina um discipulado consciente do sofrimento. Capítulo 14, versos de 19 a 22, nos mostram como Paulo foi apedrejado depois de ter pregado a palavra de Deus em Icônio, em Listra, em Derbe, como tentaram fazer dele um monumento de pedras em praça pública. E que ele então, após erguer-se desse apedrejamento, de ser levantado,
Verso 21 diz que ele faz muitos discípulos e que ele fortalece as almas desses discípulos, exortando-os a permanecer na fé, mostrando como através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele ensina um evangelho não açucarado, não teologia da prosperidade, não evangelho à lá primeiro mundo, você pode, você consegue, basta querer. Pensamento de todas as suas possibilidades, crente não fica doente, crente não passa necessidade, bênção de Deus são números e poupança abastada. Não! Reino de Deus é caminho de cruz. Reino de Deus passa pelo sofrimento. Discípulo de Jesus Cristo é aqui e ali esmagado. Andar no reino de Deus é estar aberto para a possibilidade de ver a vida nos fazer caretas e nos dar as chicoteadas mais terríveis. Se isso não acontecer, aleluia. Se acontecer, não é surpresa. E uma igreja cresce quando ela enraiza no coração dos seus discípulos esse sentimento de compromisso com Deus e não com as benesses de Deus. Quando ensina aos seus discípulos que ser cristão pode ser mesmo a abdicação da própria felicidade na terra. Que a bem-aventurança do reino de Deus é bem-aventurança no meio do choro. É felicidade no meio da renúncia. É felicidade no meio da pacificação. É felicidade no meio da perseguição, da calúnia, da opressão. Bem-aventurados, macários, felizes, humildes, choram, perseguidos, pacificadores, misericordiosos, gente que se dá. É uma felicidade estranha ao conceito do mundo. Em meio à própria tribulação, se necessário for. Irmãos, é interessante que na Escritura a alegria não gera nada, não produz nada. Tudo que se constrói nesse caráter de ser humano caído é no meio da dor. Peguem a Bíblia de vocês e vejam em casa todas as vezes que aparece a palavra tribulação. E tentem ver quantas vezes aparece a palavra produz. Só aparece depois da tribulação. Tribulação produz peso de glória. Tribulação produz caráter rijo. Tribulação produz esperança. Tribulação produz. A alegria é de uma imaginação leviana e esquecida. A tribulação cria um espigão que atravessa as entranhas da vida, lança as convicções no coração da alma. Em último lugar, essa igreja cresce e anda em expansão missionária quando ela é a igreja que vence o legalismo. Capítulo 16, no versículo 5 nos diz que as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. Quando? Quando o peso, quando o tacão do legalismo judaico foi tirado sobre elas. Quando as imposições dos fariseus, conforme aparece no capítulo 15, no verso 1, que queriam que eles fossem circuncidados e obedecessem os costumes de Moisés, ou como diz o verso 5, que se alguns deles não observassem a lei de Moisés, não seriam salvos. Quando esse legalismo, esse observacionismo farisaico, legalista, foi tirado de sobre eles, essa igreja fica livre. É a igreja que anda na graça, que só está comprometida com a Escritura, com a liberdade da graça de Deus, que não gera licenciosidade nem promiscuidade, mas ao contrário, gera compromisso apaixonado de amor e obediência. Essa liberdade que resulta do constrangimento e da compreensão da bondade de Deus, que faz homens e mulheres entregarem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pela percepção que tem do tamanho das misericórdias divinas. Quando essa igreja fica solta, fica livre para obedecer, para caminhar, para agir, para ser igreja, para assumir sua cultura,
ela cresce. E notem, o texto é gentílico. Não diz a igreja, diz as igrejas eram fortalecidas e aumentavam em número dia a dia. Foi uma repercussão geral da comunidade gentílica. Quando aquele conflitozinho judaico, obsessivo, paranoico, religioso, castrante, foi tirado, quando essa camisa de força foi arrancada, essa igreja cresce. Vai além fronteiras, sem tensão, sem medo, sem pavor, sem conflito. E nós, irmãos, quais são os espaços que há para os seres humanos pensantes dentro da igreja do Brasil? Olhem, pessoas muito inteligentes só se convertem dentro de algumas igrejas aqui no Brasil porque quem faz a obra é o Espírito Santo mesmo, senão não tinha jeito. Anteontem à noite eu estava conversando com a Ari a respeito disso. Estávamos juntos dizendo exatamente isso. Olhe, o negócio cresce porque Deus é Deus mesmo, senão não tinha jeito. Se fosse igual a Hel Siglô, estava falido já. Se dependesse só do modelo, do esquema, não tinha perfume nem cosmético que fosse para frente. Porque, irmãos, o legalismo é terrível. Eu às vezes digo, eu espero que vocês não me entendam mal, que eu não sei quem é que atrapalha mais. Se é o diabo ou se é o legalismo. Tem a impressão que um pelo outro eu não quero troco. Eles estão brigando aí, palmo a palmo, para ver quem é que atrapalha mais a obra. Podem ter certeza, vocês estão me achando talvez chocante, um dia vocês vão ver como isso é fato. Jesus levou isso a sério e disse: vocês nem entram no reino, nem deixam entrar. Estava falando com gente, não era com o diabo, não, era com legalistas. Olha, vocês não deixam entrar. Ele não disse nenhuma vez: o diabo não deixa. O diabo, com diabo ou sem diabo, Deus chama e vai mesmo. Mas o homem, irmãos, tem cara, tem olho, tem rancor, tem um monte de coisa. Fica na porta da igreja e não deixa não. Nós estamos cheios de legalismos. Nós somos todos nós adventistas ao nosso modo. É assim. Porque nós sabatizamos o domingo. Nosso domingo é sabático. É judaico. Começou a haver uma libertaçãozinha agora, mas pobre do Baltazar. Jogar bola no domingo é sacrilégio. Legalismo na música. Se o Milton Nascimento se convertesse, coitado, ia ter que cantar o Fragoso ao Cantil Amplitude Celeste. Porque não há espaço na igreja para sua poesia enterrada no chão brasileiro, que brota das minas, das alagoas, do sertão, do chão desse país. E agora há uns grupos por aí que parece que ainda querem distrair ainda mais a nossa cabeça, que além de todo o problema real que o diabo faz aí explícito, ainda querem que a gente passe o dia inteiro ouvindo o disco ao contrário, para ver se acha o diabo. Não precisa ouvir ao contrário, ele está falando alto quando quer. Ontem eu estava dizendo ali na mesa que a igreja brasileira está andando em 3 direções. Tem um grupo andando para frente, andando assim, ó. Vão se separando cada vez mais. Mas esse grupo, a meu ver, ainda é melhor. Porque quem anda para frente pode serpentear e se cruzar aí afora, né? De vez em quando, um congresso aqui, outro ali, se encontram. Aleluia, irmão, amém, para frente, aí vai. Tal, acordos aqui, acordos ali, pelo menos tocam aqui, Bíblia, a palavra de Deus aí vai embora, né? Aí, compromisso social é ou não é? Não, vai aqui. Mais ou menos, aí
Mas tem um grupo andando para trás, não é? A gente dá um passo para frente, eles dão um para trás. Daqui a pouco nós vamos estar sendo arrebatados e eles vão estar na idade da pedra da eclesiologia. E eu não consigo entender isso. Legalismo da roupa, teologia da fita métrica. A fita métrica mede o tamanho da saia, da calça saia. Outro dia uma senhora me disse: pastor, eu fui numa reunião de oração com uma saia calça tal, quando eu meti a cabeça lá, a titia, porque agora no Brasil há muitas eclesiologias. Efésios capítulo 4, versos 12 e 13 tem que ser reescrito. A uns concedeu Deus para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e titias e titios, e vovó e vovô, está cheio por aí, não é? Então é tia não sei quem, vovó não sei quem, vai por aí afora. Então, é uma nova eclesiologia, eclesiologia da titia. A hierarquia é titia, depois diáconos titios, e por aí afora. É uma titiuzada tremenda. Acho que aprenderam com o tio Patinhas. Que é a estrutura sociológica onde não há pai, nem mãe. Só titio, titia, uma margarida, uma solteirona frustrada, uns negócios assim. Uma família desagregada. Então vejam bem, essa senhora me disse, eu entrei lá na reunião de saia calça, e veio a titia na minha direção, botou a mão na minha cabeça e sai espírito de saia calça. Meu Deus, é o demônio da Dijon, deve ser. Ou é o legalismo da liturgia. Temos aí, essa liturgia não é batista, essa liturgia não é presbiteriana, a liturgia não é pentecostal, a liturgia pentecostal é sem liturgia, mas acaba virando uma liturgia. Eu não sei até quando vão me suportar, mas graças a Deus, por enquanto eu ainda prego dos luteranos episcopais aos pentecostais mais radicais. Daqui a um pouco, não sei se há espaço em qualquer uma delas. No entanto, eu observo que algumas dessas igrejas que dizem que não tem liturgia, elas têm uma liturgia sem liturgia. Na hora que canta o hino tal, é hora de todo mundo ficar em pé e bater palma, em nome do Senhor. Você vai lá 10 vezes, eles batem palma na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo momento ali. Quando você quer arrancar uns améns do grupo, você basta dizer assim, irmãos, porque Cristo salva, Cristo cura e Cristo batiza com o Espírito Santo. Aí, isso é liturgia. Na hora certinha eles fazem. Então somos extremamente legalistas. Legalismo das palavras. O indivíduo só está realmente convertido quando ele aprende o dialeto. Enquanto ele se converte, diz, ó, Deus, você é um cara fantástico, viu? Jesus, não sei não, viu? Estou contigo, não abro, tal. Então a gente diz que ele não está muito convertido, não, esse menino. Está aí com as coisas erradas. Mas quando ele chega e começa assim, amantíssimo Deus, nosso Pai, aí a gente diz, aleluia, vamos batizá-lo, ele está bom para o batismo. É verdade, irmãos, é verdade. Ou então como esses jornais evangélicos que aparecem por aí. Outro dia alguém me disse que veio um jornal de uma certa missão mostrando o trabalho no meio dos índios, mostrando os índios convertidos e os não convertidos. Vejam a diferença. Os convertidos todos de roupinha, arrumadinhos, paletó, gravata, chapéu, boina, tudo. E os não convertidos nus. Meu Deus, isso não é conversão, é mimetismo. É o fenômeno do camaleão, tomar a cor do ambiente, só isso. O coração pode continuar aporcalhado. E ele falando
amantíssimo Deus, nosso Pai, e a gente acha que a metamorfose aconteceu. Irmãos, só a misericórdia de Deus para nos dar um pouco o olhar de Deus que não anda enxergando só a aparência, mas que sabe que o que faz o homem é o que vem do coração. O legalismo da disciplina que não faz perguntas. A pessoa pecou, procura o pastor chorando, diz: eu estou arrependido, arrependida, eu pequei, me ajude. O pastor, ao invés de restaurar, de ajudar, atraiçoa a ovelha. Sai no boletim: a irmã Maria da Conceição, pela quebra do 7º mandamento, está suspensa da comunhão. Se a irmã fulano de tal quisesse ficar suspensa da comunhão, não precisava procurar você para dizer que tinha quebrado o 7º mandamento. Ela não aparecia mais. Chegou lá quebrada, esmagada. Como Jesus é diferente. Filha, nem eu tampouco te condeno. Agora, muda de vida. Vamos levantar. Vamos caminhar. Não peques mais. Disciplina é para descarados. Disciplina é para cínicos. Não para gente quebrantada. Gente arrasada. Irmãos, eu amo a igreja. Não fiquem pensando que eu não amo, não. Eu estou nela. Quero viver dentro dela. Quero andar com ela. Sou filho dela. Se nós estamos avaliando, às vezes, até com algum sarcasmo, saibam que lá no fundo, o que anima o coração é uma paixão enorme pela igreja. É um desejo de vê-la metamorfosear-se numa comunidade que seja corpo de Cristo, coluna e baluarte da verdade, igreja de Deus nesse mundo, vencendo fronteiras, espaços geográficos, culturais, subculturais, linguísticos, ganhando homens e mulheres aonde eles estão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, mágica, transparente, que faz evangelização e ação social conjuntamente, que é um ninho de consolação, que vence fronteiras culturais, geográficas, de comunicação, que ensina um discipulado radical e que vence o legalismo. É uma comunidade insuportável, irreprimível, incontrolável e missionária, capaz de penetrar o impenetrável e de lançar suas raízes nos terrenos mais duros. Que Deus ajude a igreja brasileira nessa